Glória a Deus, aleluias. Eu quero falar algo com vocês essa noite, que Deus, Ele ministrou ao meu coração. O presbítero Roberto, no começo do culto, ele falou basicamente um pouco daquilo que nós vamos falar nessa noite. Ele trouxe, na sua abertura do culto, algumas coisas que nós vamos precisar falar nessa noite. Eu quero ser bem breve em relação à palavra de Deus, para o meu e para o seu coração. Em nome de Jesus, eu creio que vai ser eficaz para as nossas vidas. O tema que Deus colocou no meu coração para trabalhar com os irmãos essa noite é uma igreja cheia de poder. E nós vamos trabalhar isso em decorrer a essa mensagem nessa noite. Eu peço que você já abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Mas antes de nós estarmos lendo, eu quero, primeiro, antes, trazer algo para que você venha a compreender e entender o que nós vamos estar lendo aqui no livro de Efésios. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e isso, desde o princípio, desde quando Deus ele começou a se relacionar com o homem, desde quando Deus ele começou a se relacionar com o seu povo, nós vamos ver que Deus, ele veio trazendo muitas coisas sobrenaturais no meio do povo de Deus. No meio do seu povo, ele veio trazendo muitas coisas sobrenaturais. Nós vamos ver isso em todo o decorrer da palavra de Deus. Se eu for citar aqui, eu acredito, os feitos que Deus fez, com poder, com majestade, com autoridade, desde o Antigo Testamento até o Novo, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Eu acredito que nós não vamos conseguir ainda falar tudo do que Deus fez, de forma sobrenatural. Sabemos que Deus, ele abriu o Mar Vermelho, era algo que para o povo de Israel, aos olhos humanos, era algo impossível. Sabemos que Deus, ele tirou o povo de Israel do Egito antes de ele abrir o Mar Vermelho. Para o povo de Israel aquilo parecia impossível por meio da escravidão que eles viviam. Nós vamos ver que Elias, como foi citado aqui na última mensagem pelo pastor, foi um homem que enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote e derrotou todos eles pelo poder de Deus. Nós vamos ver, a Bíblia diz para nós que Gideão, com 300 homens, eles foram para a guerra e venceu um exército todo. E nós vamos ver que muitos outros feitos Deus ele fez e Deus ele realizou no meio do povo de Deus, com poder, como algo que se nós olharmos para essas coisas com os olhos humanos, nós não vamos entender, nós não vamos compreender. Eu acredito que muitos daqueles povos que não eram parte do povo de Israel também ficavam perplexos e ficavam também meio que sem entender como que tudo isso acontecia, como que tudo isso era feito no meio do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. E nós precisamos entender e compreender que quando nós viemos para o Novo Testamento, quando você inicia o Novo Testamento, nós vamos ver que a igreja, ela foi fundada no poder de Deus. A igreja ela foi fundada no poder. Lucas 24 vai dizer para nós que Jesus ele deu a seguinte instrução para os seus discípulos. Nós vamos ler no decorrer da mensagem, também foi citado na última pregação, que eles não poderiam sair de Jerusalém até que fosse descer sobre a vida deles o poder que vinha do alto. Eles não tinham autorização de sair para evangelizar, para ganhar almas, para poder propagar Jesus, sem antes receber este poder. E nós precisamos entender e compreender isso, porque este mesmo poder está disponível para a igreja hoje, para a igreja atual, para a igreja em que eu e você nós participamos e pertencemos. Porque Jesus Cristo continua o mesmo, Deus ele continua o mesmo, e nós servimos a Deus, nós buscamos a Deus e nós adoramos a esse Deus que foi capaz de fazer feitos poderosos lá atrás e continua fazendo hoje em dia.
Nós servimos a um Deus que Ele é poderoso. A igreja de Cristo foi fundada no poder de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo, Ele disse para eles que eles receberiam um poder quando viesse sobre a vida deles o Espírito Santo. A fonte do poder da igreja, a fonte do poder da igreja, da comunidade, é justamente o Espírito Santo de Deus atuando por meio de nós, atuando por meio de mim e de você. Nenhum dos feitos poderosos, nós vamos ver até que os apóstolos, quando eles são questionados, quando eles tinham curado aquele homem na porta do templo, chamado Formosa, a Bíblia diz para nós que eles foram questionados. Eles foram perguntados, e uma das coisas que Pedro se levanta e diz: olha, vocês não pensam que nós fizemos isso pelo nosso próprio poder ou pela nossa própria autoridade? Isso foi feito pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está sobre nossas vidas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é a fonte do poder que Deus Ele libera sobre a vida da igreja, é o Espírito Santo. Moisés, quando ele estava tendo no seu íntimo com Deus, no seu relacionamento com Deus, Deus olhou para ele e disse assim para ele: olha, a partir daqui você vai com um anjo, eu não vou mais com vocês são um povo obstinado, um povo muito rebelde, a partir de agora eu não vou mais com vocês. E uma das coisas que Moisés fala com Deus é o seguinte, fala assim: Deus, se o Senhor não for com a gente, nem manda a gente ir, porque qual vai ser a diferença entre nós e os outros povos se o Senhor não estiver conosco? Moisés entendia e compreendia isso muito bem. O que fazia a diferença entre eles e os outros povos era a presença de Deus no meio deles. Era Deus atuando por meio deles, era Deus fazendo os feitos milagrosos, era Deus atuando por meio de todo o seu poder e a sua majestade no meio do seu povo. Então Moisés, ele entendia e compreendia: não, se o Senhor mandar a gente ir sem o Senhor, nem manda, porque não tem como nós irmos, porque aí nós vamos ser igual a qualquer outro povo da terra. Nós não iremos fazer a diferença, nós não seremos diferente, porque o que faz a diferença em nós é o poder do Senhor. Então nós vamos ver, meus irmãos, que existem muitas e muitas e muitas religiões. Existem muitas e muitas crenças. Existem muitos e muitos lugares que você, olhando com seus olhos normais, parece até que aquela religião e aquele povo, por ser muito bom, por ser muito caridoso, parece ser até, vamos dizer assim, melhor que muitos cristãos. Mas nós nunca podemos perder do nosso coração, da nossa mente, nunca podemos se esquecer que o que faz a diferença do povo de Deus para os outros povos é que nós temos um poder sobrenatural que atua por meio da igreja de Cristo. E isso só foi liberado sobre a igreja de Deus, sobre a igreja de Cristo, sobre aqueles que estão inseridos no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, eu pedi para que vocês abrissem a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, porque nós vamos começar a entender e compreender algumas coisas, para que nós venhamos ser uma igreja cheia do poder de Deus. E como eu falei para os irmãos, a fonte deste poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo atuando na igreja, atuando sobre a minha e sobre a sua vida, ele é a fonte da cura, dos milagres, das coisas impossíveis que acontecem. Ele é aquele que realiza tudo aquilo que nós não conseguimos realizar de modo sobrenatural. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que nós não podemos fazer, para que nós venhamos ser uma igreja cheia do poder, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Não podemos entristecer o Espírito Santo se nós quisermos ser uma igreja cheia do poder. Agora eu quero chamar a sua atenção para Efésios no capítulo 4, porque na NVI, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, que Paulo ele vem tratando sobre algo na igreja. E pelo menos no subtítulo aqui do capítulo 4 da NVI está escrito: a unidade do corpo de Cristo. Então Paulo ele vem tratando sobre a unidade do corpo de Cristo, da igreja de Deus.
E tenha isso na sua mente, porque você precisa entender que é este o assunto que Paulo vem tratando neste capítulo. E quando nós vamos ler agora, a partir do versículo 22, olha o que diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Eu quero que você vá prestando bastante atenção nos detalhes, porque Paulo ele já falou, só até agora o que nós vemos, ele já falou sobre mentira, sobre ira, agora ele está falando sobre furtar. E ele está falando, e se você prestar atenção nos versículos que nós lemos, ele vem falando sobre que nós vamos se revestir do novo homem, mudar o nosso modo de pensar. Vai guardando tudo isso para que quando nós chegarmos no versículo 30, você entenda o porquê que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Ele vem dizendo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Agora olha o versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando você vai olhando para esse capítulo de Efésios, você vai ver que Paulo ele vem trazendo algumas coisas a respeito da mentira, a respeito da ira, a respeito de você não se importar com o seu próximo, a respeito de você muitas das vezes não se despir do seu velho modo de pensar. Paulo ele vem falando tudo isso e ele diz no versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo muitas das vezes é justamente quando nós voltamos às velhas práticas, voltamos a fazer daquilo que Ele já muitas das vezes nos limpou, nos transformou, nos libertou. E nós muitas das vezes, por se afastarmos da verdade, por se afastarmos dele próprio, voltamos a praticar as coisas que nós não éramos para estar praticando mais. Então nós vamos ver que quando você vem para Cristo, e Paulo vai dizer muito claro isso em Coríntios, ele diz para nós que as coisas velhas se passaram, eis que começou a surgir coisas novas em nossas vidas. Então agora o engano, a mentira, a ira, a blasfêmia, tudo aquilo que nós muitas das vezes tínhamos costumes de fazer ou falar, nós precisamos abandonar para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar tudo para trás, deixar todas essas coisas para trás, para não entristecer o Espírito com o qual vocês foram selados. Então você precisa entender que você faz parte de um corpo, você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma comunidade, como foi falado na última pregação. E você precisa entender que toda vez que você mente, todas as vezes que você se ira, todas as vezes que muitas das vezes você fala mentira, você precisa entender que você fere o Espírito Santo de Deus, você entristece a Ele. E é por isso que Paulo ele vem dizendo isso para nós, para que nós venhamos, conforme a caminhada cristã, conforme a nossa rotina cristã, nós venhamos abandonando estas coisas. Porque o desejo de Deus para mim e para a sua vida
é que nós venhamos viver uma vida totalmente alegre, abundante e cheia da presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é a fonte do poder que vem sobre a igreja, que vem sobre a vida daqueles que estão vivendo em comunidade, daqueles que estão ligados no corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque nós fazemos parte de uma comunidade, e essa comunidade ela tem a incumbência de ser influência na vida de outras pessoas que estão lá fora. Eu e você como igreja, eu fico muito empolgado e muito feliz quando nós olhamos e falamos de ampliar o templo, de criar a creche evangélica, trabalhos sociais. Por quê? Porque é justamente isso que a igreja de Deus precisa fazer. Ela precisa expandir o seu terreno, ela precisa expandir as suas fronteiras e alcançar o maior número de pessoas, para que quando Jesus Cristo voltar, como já foi dito aqui, Ele nos encontre trabalhando para Ele. E eu creio em nome de Jesus que quando estiver construída a creche evangélica, quando estiver construídos os trabalhos sociais, isso vai mostrar a cara da igreja para a sociedade, e as pessoas vão começar a se chegar a Cristo por meio dessas coisas. Porque nós não estamos fazendo simplesmente construindo coisas para poder dizer que nós somos maiores ou melhores. Não, é para que o poder de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta no meio das trevas, aonde a luz precisa brilhar. E eu creio em nome de Jesus que Deus Ele nos chamou para isso. E às vezes, meus irmãos, nós pensamos que poder e fazer algo sobrenatural é muito difícil, é algo muito impossível. Eu quero que vocês entendam que um dos princípios é obedecer a palavra de Deus e a voz de Deus. Este é um dos princípios. Eu me recordava esses dias o livro que eu li do John Bevere, que, se eu não me engano, é a recompensa da honra, que ele cita isso. Ele cita que ele conheceu um pastor no Canadá, se eu não me engano, e a igreja desse pastor era uma igreja pequena. Essa igreja já tinha estagnado, já tinha ficado parada e não saía daquela rotina por muitos anos. E uma das coisas que Deus colocou no coração dele foi que eles fizessem algo em prol da sociedade em que eles viviam. Então o que o pastor daquela igreja pensou? Ele olhou para o corpo de bombeiros daquela cidade, e ele viu que o corpo de bombeiros já estava com os seus materiais todos desgastados. O corpo de bombeiro tinha alguns bombeiros que já estavam ficando sem capacetes, sem os seus equipamentos. E o pastor daquela cidade, daquela igreja, ele tem uma ideia. Ele diz assim: olha, se nós queremos colher, nós precisamos plantar. Então nós vamos plantar em prol da sociedade. E aí, o John Bevere, naquele livro, ele conta que esse pastor amigo dele juntou com a igreja, juntou com os irmãos, e agora eles compraram equipamentos para todos novos para aquele corpo de bombeiros. Comprou capacete, comprou coletes, comprou equipamentos de segurança, cordas, compraram muitas coisas. Ele diz assim que por eles terem feito e semeado aquilo naquele corpo de bombeiros, por eles terem investido aquilo na sociedade, começou a repercutir nos jornais que a igreja havia doado, que a igreja tinha feito aquilo para a sociedade, tinha feito aquele bem para a sociedade. E em pouco tempo, aquela igreja que fazia muito tempo que não crescia, que não se desenvolvia, em pouco tempo depois que eles fizeram essa semeadura, o número de membros daquela igreja triplicou. Triplicou, por quê? Porque eles entenderam. Nós não fomos chamados para poder manifestar o poder de Deus somente dentro dessas quatro paredes. As pessoas da fora precisam olhar para a igreja e ver que a igreja, primeiro, não é deste mundo. Nós vivemos de modo sobrenatural realmente. É por isso que Paulo ele vai dizer para nós que o evangelho de Deus, para aqueles que estão perecendo, é loucura, mas para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus.
Muitos vão olhar e vai falar, isso é loucura. Mas muitos também vão olhar e vai falar, eu preciso desse poder, eu preciso desse evangelho, eu preciso dessa palavra, eu preciso de ser membro dessa igreja, eu preciso estar envolvido com aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Então preste atenção, para nós é o poder de Deus, mas Paulo ele vai deixar bem claro para aqueles também que estão sendo salvos. Vai ter pessoas que vão olhar e vai falar, isso é loucura. Mas para aqueles que vão receber o evangelho, vão aceitar o evangelho, e essa palavra vai entrar no coração deles, eles vão entender, isso não é loucura não, é o poder de Deus. E ele dizendo isso, eu fiquei muito impressionado, porque foi até uma das coisas que o pastor ele comentou, não lembro se ele comentou com a igreja, ou se ele comentou somente comigo, porque imagina só nesse período de pandemia, meus irmãos. Se nós investíssemos, se nós pensássemos em abrir muitas das vezes algum lugar, a igreja está disponibilizando equipamentos, materiais para as pessoas, o quanto isso ia alcançar vidas e alcançar almas. E nós não podemos somente querer o poder de Deus aqui dentro, gritar, pular, falar em língua. As pessoas da fora precisam entender e ver este poder de Deus manifesto na vida daqueles que estão congregando e daqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. E eu creio em nome de Jesus, eu creio em nome de Jesus, que esta igreja, ela ainda vai alcançar muitas vidas por meio de trabalhos sociais, por meio de coisas que nós vamos fazer para as outras pessoas que estão lá fora, em nome de Jesus. Muitas pessoas vão levar seus filhos na creche, e quando o filho voltar para casa, ele não vai voltar falando de ideologia de gênero, não vai voltar falando de coisas corrompidas deste mundo, mas vai voltar para casa falando, mãe, hoje eu aprendi algo sobre Deus, hoje eu aprendi algo sobre Jesus. E aí quando você menos espera, o pai está na igreja, a mãe está na igreja, porque nós precisamos entender, Deus ele nos dá poder, não somente para ser manifesto aqui dentro, mas para que outras pessoas sejam alcançadas lá fora. Por isso que Jesus ele disse para os seus discípulos, fiquem aqui até vocês serem revestidos. Porque sem poder, e eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos, que o mais difícil para a igreja está sendo manter esse poder e este fogo e essa chama acesa. Isso que para a igreja, aquilo que o presbítero Roberto falou aqui no começo do culto. Levítico 6:13, ele diz muito claro que o fogo deve permanecer ardendo no altar e não pode ser apagado. O que está sendo mais difícil para a igreja é manter este fogo aceso. É manter este poder sendo constante, agindo na vida de pessoas, em outros corações. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós voltamos àquelas práticas que muitas vezes Ele já pediu para abandonarmos, para que nós vamos deixar para trás. A segunda coisa que Paulo, ele diz também, que foi algo que depois eu comecei a pensar, é que além de não entristeça o Espírito Santo, ele vai dizer para nós em Tessalonicenses, no capítulo 5, não apaguem o Espírito Santo. E a segunda coisa que, se nós quisermos ser uma igreja cheia do poder, é não apagar o Espírito Santo. Ah, mas se com as minhas velhas práticas eu me entristeço, como que eu apago? Nós vamos ler agora. E eu quero que você acompanhe comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 12, do versículo 12. E nós vamos estar lendo até o versículo 21. Preste atenção. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração. Olha só que interessante isso. Para com os que se esforçam no trabalho entre vocês.
que os lideram no Senhor e os aconselham. Guarde isso, volte por favor no versículo 12. Preste atenção, porque isso é uma das coisas que fazem com que nós venhamos apagar o Espírito Santo. Quando nós não temos consideração para aqueles que trabalham entre nós e que lideram e que se esforçam no Senhor para nos aconselhar. Nós vamos continuar lendo, mas guarde isso. Guarde isso no seu coração. Versículo 13. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Olha, preste atenção, porque é tão interessante isso. Porque eu acredito, e agora eu vou falar até algo, pelo o pastor, e se ele concordar com isso, amém, mas se ele não concordar, ele pode me falar, não concordo com isso não. Mas eu acredito, meus irmãos, que no coração de um pastor, que ama a igreja e que ama o corpo de Cristo, o melhor elogio que você pode dar para ele, não é você chegar nele e falar para ele, olha, a palavra foi boa, que palavra abençoada, você chegar nele e elogiar ele. Mas é quando ele olha para a sua vida, e ele vê aquilo que foi ministrado, sendo aplicado no seu coração. Esse eu acredito que é o maior elogio que você pode dar para a sua liderança. E preste atenção que ele vem falando que tenham na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E sabe como que você deixa o coração deles feliz, daqueles que trabalham, daqueles que se esforçam, vivendo em paz uns com os outros. Olha o versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Paulo ele vem trazendo e dizendo para nós, e aí eu quero que você comece a refletir, porque uma das coisas que faz nós apagarmos o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, é quando nós não tratamos com autoestima muitas das vezes, quando nós não damos valor no trabalho daquelas pessoas que oram por nós, que trabalham pelas nossas vidas, que muitas das vezes precisam estar preocupados com os nossos problemas, que nós levamos muitas das vezes a eles. Então quando nós temos muitas das vezes um desprezo, quando nós não absorvemos aquilo que é ministrado pelas nossas lideranças, você precisa entender que essa é uma das formas de você apagar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E no livro Debaixo de Suas Asas, uma coisa interessante que John Beverly fala bastante também, é que ele chegou a um tempo na igreja que ele começou a ficar indiferente com a sua liderança. Que o pastor dele ministrava, o pastor dele pregava, e ele muitas das vezes, por estar com a mente agora cauterizada, por não ser participativo, por ter se afastado da sua liderança, nós vamos ver que ele agora começa a dizer que ele não era mais alimentado pela palavra. Ele começou a criticar aquilo que havia sido ministrado sobre o altar. E preste atenção, porque quando Deus falou com ele, Deus falou para ele assim, olha, volte, pede perdão para a sua liderança, e ore pedindo perdão para que você venha voltar a ter prazer de ouvi-lo. Porque ele começou a se enturmar, ele começou muitas das vezes a ficar um pouco próximo do seu pastor, e ele começou a ver algumas coisas que ele não concordava, ele começou a ver algumas coisas que ele não achava certo, e isso foi apagando o Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque quando chegava no culto, ele não conseguia ouvir a palavra, não conseguia participar. Então preste atenção, porque neste capítulo de Tessalonicenses, duas coisas que faz nós apagarmos o Espírito Santo, é quando nós não valorizamos o trabalho da nossa liderança, e segundo, quando nós não se importamos com o nosso próximo.
quando nós não vivemos como igreja, porque é isto que Paulo vai dizer para nós. Ele vai dizer que sejam pacientes com os mais fracos, cuidem daqueles que estão mais fracos, sejam pacientes com essas pessoas. E preste atenção que tanto em Tessalonicenses quanto em Efésios, Paulo ele está liberando essas coisas sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Então preste atenção, meu irmão, quando Deus ele chamou alguém para poder cuidar da sua vida, você precisa entender que essa pessoa, quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, a Bíblia diz para nós que o pastor vai ser responsável para entregar a igreja a Cristo. Então ele cuida da sua alma, ele vela pela sua alma, e isso precisa ser tratado com gratidão, com prazer, com alegria. Precisa ser muitas das vezes honrado a nossa liderança. E isso expande para todas as áreas da igreja, seja o seu líder de gêmeos, seja o nosso pastor, seja líder da UFEBRAC, seja líder da Minibrac, seja qualquer tipo de liderança. Essas pessoas precisam receber o zelo, porque preste atenção, meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa: quando você fica dentro da igreja e você fica indiferente à sua liderança, quando você não se entuma naquilo que Deus está falando por meio da sua liderança, automaticamente você começa a perder o prazer de estar neste lugar e começa a perder a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Duas coisas que Paulo fala para nós em Tessalonicenses, que nós não podemos fazer para não apagar o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, é justamente isso. Nós não podemos, nós precisamos tratar com honra, com alegria, ter consideração pelas pessoas que exercem o trabalho de nos aconselhar, de orar pelas nossas vidas e cuidar das nossas vidas. E a segunda coisa que ele vai falar é das pessoas que são indiferentes com o seu próximo. Essas duas coisas fazem apagar o Espírito Santo. Faz apagar o Espírito Santo de Deus na sua vida, como servo de Deus, como membro do corpo de Cristo. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, que nós precisamos tomar cuidado, para que nós vamos ser uma igreja cheia do poder, é que nós precisamos ser constantes no templo. Olha o que diz Lucas no capítulo 24, versículo 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Agora presta atenção, porque neste versículo 49, Jesus está dizendo para eles: olha, eu estou enviando para vocês a promessa do meu Pai. Agora o que eu acho interessante é que eles receberam a promessa do Pai, mas eles não ficaram acomodados, eles não ficaram parados, eles não ficaram estagnados. Se você for ler em Atos, no capítulo 1, se você for ler nesse mesmo capítulo, nós vamos ver que a igreja ela teve uma reação em relação à promessa que Jesus tinha feito para elas. Então Jesus falou para eles: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado. Então, eles o adoraram e voltaram para aonde Deus havia mandado eles ficar, com grande alegria. Olha o 53. E permaneciam, repita comigo, constantemente. Na onde?
no templo, fazendo o quê? Louvando a Deus. Agora eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar, porque quando nós muitas das vezes falamos permanecer constantemente no templo, você precisa congregar, você precisa vir à igreja. Isso muitas das vezes vai se tornando taxativo para as pessoas que não compreendem realmente o essencial propósito quando essas palavras saem do altar. Porque quando nós falamos que precisamos permanecer constantemente no templo, que precisamos congregar, nós não estamos falando do seu corpo físico vir ao culto. Nós não estamos falando do seu corpo físico vir a este lugar e sentar na cadeira e ficar aqui sentado ouvindo os louvores, ouvindo a palavra. Quando nós falamos de congregar, quando nós falamos de permanecer constantemente no culto, no templo, nós vamos ver que eles não permaneciam constantemente no templo e ponto final. Eles permaneciam constantemente no templo, mas nós vamos ver que ali no versículo 53, tem uma vírgula e diz, eles permaneciam louvando a Deus. Então quando nós falamos que precisamos congregar, precisamos vir ao templo, precisamos permanecer em comunhão, nós estamos falando que precisamos ser participativos daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Nós estamos falando que você precisa ser participativo daquilo que Deus está liberando por meio desta igreja. Você precisa ser participativo nos grupos pequenos. Você precisa ser participativo nos grupos de oração. Você precisa ser participativo naquilo que Deus te chamou para fazer. Então quando essas pessoas permaneciam constantemente no templo, eles permaneciam, mas permaneciam louvando a Deus, entendendo que a qualquer hora a promessa do Pai estaria sendo liberada sobre a vida deles. O que eu e você precisamos entender, que você não foi chamado para vir aqui de quinta e domingo e ficar sentado na cadeira, ouvindo louvor e ouvindo a palavra. Deus, Ele te traz a este lugar, porque Ele tem algo para poder fazer através da sua vida, e Ele vai modelar isso por meio dos cultos, por meio da palavra, por meio da oração que você se envolve, por meio dos gêmeos que você se envolve, e Deus, Ele vai cumprir esse propósito sobre a sua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado por meio disso. Então não pense que congregar é porque nós estamos preocupados com a quantidade de pessoas que vai dar no culto. É porque isto é bom para a sua saúde espiritual. É porque isso é bom para o seu ministério. É porque isso é bom para a sua família. É porque isso é bom para a sua casa. Quando nós estamos esperando e nós recebemos o poder de Deus sobre nossas vidas, não somos nós que somos atingidos. É o seu trabalho, é a sua família, é a sua casa, é onde você andar e estiver, o poder de Deus vai estar sobre a sua vida, se você estiver constantemente no templo, junto com os irmãos, louvando a Deus. Nós precisamos entender que quando nós se reunimos aqui, nós somos uma fogueira, nós somos uma igreja, estamos juntos, mas por onde você for, vai ser uma brasa desta fogueira que vai estar caminhando por essa terra. Andar constantemente, permaneciam constantemente no templo. Presta atenção, porque é um texto até que nós lemos bastante aqui na igreja, que é Hebreus 10, 25, não deixem de congregar. Não deixem de estar juntos. Procurando encorajar uns aos outros. Não deixe de estar em comunhão. Ninguém, meu irmão, a promessa do poder de Deus foi liberado sobre a igreja. É isso que nós precisamos entender. Eu teve uma vez que eu entrei num debate, entrei muitas das vezes numa discussão, pensa em algo que depois eu fiquei pensando e eu falei, meu Deus do céu, mas isso não adiantou de nada. Porque sabe, meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Hoje em dia se tornou costume as pessoas pegar uma parte da Bíblia, isolá-la e simplesmente fazer daquilo uma doutrina para se seguir. E eu lembro que durante um tempo eu
tentava e ficava conversando com uma pessoa e falando: você precisa congregar, você precisa ser pastoreado, você precisa estar debaixo de autoridade, você precisa estar coberto espiritualmente para a sua vida caminhar, para a sua vida ir para frente. A pessoa olhava para mim e falava assim: sou templo do Espírito Santo, eu posso adorar a Deus em casa, eu posso fazer as coisas de Deus em casa. Por que eu preciso ir na igreja? Por que eu preciso ir no templo? Por que eu preciso estar junto? E por mais, meu irmão, que você explique, mostre versículos, explique aonde está a saúde do verdadeiro cristão, muitas pessoas não vão entender, não vão ouvir, não vão compreender. E eu sempre falando com as pessoas, falo assim: rapaz, você precisa ser discipulado, pastoreado, você precisa estar debaixo de uma liderança. A sua vida não vai para frente por causa disso, cara. A sua vida espiritualmente, a sua vida financeira, tudo está travado na sua vida. Por quê? Porque você não está dando ouvido àquilo que Deus está falando para você. Esteja debaixo de uma autoridade espiritual. Esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Isso vai ser bênção para a sua vida. E a pessoa sempre falava: não preciso, eu sou templo do Espírito Santo, eu adoro a Deus de casa. Falei: tá bom, não tem problema, mas eu tenho certeza absoluta, eu vou te falar uma coisa, não vai demorar muito, você pensa que você pode buscar a Deus em casa. Porque assim, meus irmãos, quando nós falamos de poder, se você for procurar no grego, no original, o que significa a palavra poder, ela vem da palavra dunamis, que significa dinamite, uma explosão, força. E hoje, só para vocês entenderem, hoje nós temos um movimento que é um movimento que se chama dunamis, onde eles pensam que não precisam de igreja, não precisam estar em comunhão, não precisam estar no corpo, fazem culto ao ar livre, fazem do jeito que eles querem, da maneira que eles querem. O que eu e você precisamos entender é que o poder do alto, ele foi derramado sobre a igreja de Cristo. Não é sobre um ou o outro, não. É sobre o corpo, é sobre a igreja. E vai ser revestido do poder de Deus quem estiver envolvido com a igreja. Vai ser revestido do poder de Deus quem estiver congregando, quem estiver participando daquilo que Deus tem para a igreja de Cristo. O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos estar e ser constantes no templo. Nós vamos ver que quando nós falamos de congregar e de estar envolvido em tudo, é muito difícil para algumas pessoas entenderem e compreender isso. Por quê? Porque você vê que muitas coisas e situações já foram pregadas, já foram ministradas, e tem muitas pessoas que ainda não compreenderam e não entenderam. Eu fico pensando muitas das vezes, que nem o nosso pastor já expressou aqui, a respeito de dízimos e oferta. É preciso estar falando, é preciso estar ensinando, mas eu vejo que tem muitas pessoas que já eram para ter aprendido, já eram para ter entendido e compreendido a respeito disso, mas ainda não conseguem, ainda tem algo travando eles de romper. Nessa questão financeira, a Alexa, ela comprou um livro do Hernandes Dias Lopes, e esse livro se chama Dízimos e Ofertas. É para hoje? E aí, chegou hoje o livro, né? A gente já abriu com uma certa curiosidade para saber do que se tratava, como que falava. E pelo começo do livro nós já gostamos muito, se identificamos muito. Mas uma frase que a Alexa leu ali para mim naquele livro, que ficou gravado no meu coração, meu irmão. Ficou travado no meu coração, e eu quero que você guarde isso para a sua vida. Por quê? Porque tem muitas pessoas
que elas têm dificuldade de, como o presbítero Roberto ele já falou uma vez aqui, ele falou assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade de dar porque elas têm medo de lhe faltar. Então, se eu der aqui, mas vai faltar ali, se eu der aqui, vai faltar aquilo outro. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, têm esse medo. Mas sabe, uma das frases que a Alexa leu para mim naquele livro diz o seguinte, o dinheiro, ele é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. E tem muitas pessoas que infelizmente estão sendo dominadas, estão deixando isso tomar conta do seu coração. E quando nós falamos de precisamos ser constantes no templo, é participar daquilo que Deus deixou e destinou para a sua igreja. É participar dos grupos pequenos, é participar da oração, é você ser ofertante e dizimista. Eu leio sempre, eu tenho na minha mente, no meu coração, esse texto de Malaquias 3:10, eu acho tão interessante. Porque a gente lê Malaquias 3:10, e a gente pensa assim, quando Deus fala assim, olha, quando vocês tragam dízimos a ofertas e faz prova de mim. Faz prova de mim. Às vezes você lendo ali, porque o texto diz assim, ó, traga um dízimo todo ao depósito do templo para que haja mantimento na casa do Senhor e ponham minha prova. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênçãos que nem terão onde guardá-las. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas, elas pegam esse texto e elas pensam assim, poxa, eu vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta, então eu posso pôr o Senhor à prova. E aí elas fazem o quê? Pegam o dízimo e entregam na casa do Senhor, então elas fazem o quê? Deus, agora o Senhor precisa me dar isso. Agora o Senhor precisa me fazer isso. Agora o Senhor precisa me fazer aquilo outro. Senhor... Então eles querem colocar o Senhor à prova. Mas só que quando você vai ver esse texto, que quando você coloca o Senhor à prova, é quando você dizima. É quando você oferta. Então quando Deus ele está falando, ponham minha prova, Deus está falando, dizima em oferta. Porque quando vocês dizimarem e ofertar, aí vocês estão fazendo prova de mim. E tem muitas pessoas que pensam, não, agora que eu ofertei, eu posso colocar Deus na parede, falar isso, falar aquilo. Não, Deus está falando, ponham minha prova. Como que eu coloco Deus à prova? Dando, dizimando e ofertando. Quando você oferta e dizima, aí você está colocando Deus à prova. Aí você vai ver as bênçãos de Deus descendo sobre a sua vida. E aí nós vamos ver que Deus ele vai abençoar tanto a sua vida. Mas como já foi lido aqui, aquele texto de Coríntios, façam com alegria. Não façam com pesar. E por que eu estou entrando nesse assunto, meu irmão? Porque o fato de você vir ao templo e você ser constante no templo, também vai pedir para que você participe das coisas que o templo pede para você. E eu creio em nome de Jesus, que nós, as pessoas que têm um coração em Deus, o coração grato a Deus por tudo que Deus tem feito, verão a diferença de Deus sobre a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. E Deus chamou eu e você para que nós vamos ser uma igreja debaixo do poder de Deus. A terceira coisa que nós precisamos entender para ser uma igreja cheia do poder de Deus é ser constante no templo. A quarta e última coisa que eu quero falar com vocês, e eu já quero terminar, é uma das coisas que faz nós não sermos uma igreja cheia do poder, é não acompanhar o momento que a igreja vive. Eu quero explicar isso para vocês. Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Olha o que diz. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lucas, ele está agora repetindo uma fala de Jesus Cristo. E olha só que interessante. Jesus, ele vem falando: vocês receberão poder, vocês serão cheios do Espírito, o Espírito Santo vai descer sobre a vida de vocês. E aí eles chegam em Jesus e perguntam o quê? Uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Jesus está falando. Eles vêm falando assim: mas é neste tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Presta atenção que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo está falando. Tem nada a ver com o que Jesus Cristo está ensinando. E aí Jesus Cristo diz para ele: olha, não compete saber o tempo. E aí Jesus Cristo volta para o assunto que ele estava dizendo: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Acontece muito isso hoje em dia. Tem muitas pessoas que elas não conseguem acompanhar aquilo que Deus está fazendo na igreja. Então, às vezes, a liderança está dando uma direção, está falando algo, está direcionando para um lugar. E as pessoas estão perguntando: mas quando que isso vai ser mudado na minha vida? Quando que isso vai acontecer na minha casa? Quando que isso vai acontecer na igreja? Mas quando isso que vai ser feito? Quando que isso vai acontecer? Porque muitas pessoas, elas precisam entender que Deus, ele dirige a igreja por meio da liderança, por meio de um pastor. E ele vai trazer a igreja e vai caminhar a igreja para um determinado lugar, que é justamente a presença de Deus e a presença de Jesus Cristo. Então você precisa entender que você está caminhando, mas tem alguém que está te conduzindo e dizendo: meu irmão, é por aqui, é dessa forma que nós vamos caminhar, é dessa forma que nós vamos fazer. E uma das coisas que impede do poder de Deus descer sobre a igreja é quando nós se tornamos críticos ou questionadores daquilo que está sendo liberado sobre a igreja. E às vezes está sendo falado: olha, a igreja vai caminhar por isso agora, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro. E tem muitas pessoas perguntando: ah, mas e quando vai acontecer aquela outra coisa? E quando vai acontecer aquilo outro? E quando vai ser aberto isso? E quando vai ser feito isso? Você precisa, meu irmão, entender e acompanhar o que a igreja está vivendo. Você precisa andar de acordo com aquilo que Deus está falando no meio da igreja. Então preste atenção que Jesus Cristo, ele vem falando no versículo 4. Fiquem em Jerusalém, vocês receberão poder, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Aí levantam lá e falam assim: ah, mas quando que vai ser restaurado Israel? Ou Jesus, não compete a vocês saberem disso. Mas só que Jesus Cristo, nós vamos ver que ele é tão centrado, ele é tão posicionado, que ele não se desvia daquilo que precisava ser liberado para a igreja. E ele volta de novo no assunto que ele estava falando: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo quando descer sobre a vida de vocês. É muito interessante quando nós entendemos e acompanhamos aquilo que Deus está fazendo na igreja. Não adianta, meu irmão, é por isso que tem muitas pessoas que não ficam, não param, não se estabelecem. Por quê? Porque elas não estão na visão, elas não estão acompanhando aquilo que Deus está fazendo na igreja. Então o que acontece? Essas pessoas não entendem, não concordam, tem muitas que saem, tem muitas que vão embora. Mas eu dou graças a Deus pela vida daquelas pessoas que têm a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, de dizer: Deus está caminhando a igreja para esse lado, Deus está caminhando a igreja para fazer isso, para fazer aquilo outro. Então eu vou caminhar com a igreja, eu vou caminhar com a minha liderança, eu vou andar naquilo que Deus está falando e fazendo no meio da igreja. Nós não podemos ir na contramão daquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos ir na contramão daquilo que Deus está liberando sobre a igreja. É por isso que nós aprendemos no último domingo: não existe, nós vemos em toda a Bíblia que não existe o fato de ganhar almas, isso é igreja. Eu estava pensando esses dias, e eu estava até orando a Deus esses dias, eu estava pensando, eu falei: Deus, daqui a pouco eu e a minha família, eu, a minha esposa e minha filha,
Nós vamos estar indo para o treinamento, nós vamos estar indo para Deus, se Deus quiser, um campo missionário. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração: não é você, sua esposa e sua filha que está indo. Quem está indo para o treinamento é a Igreja Brasil para Cristo de Pirassununga. Quem está indo para o campo missionário é a Igreja Brasil para Cristo de Pirassununga. Não somos eu e a minha família que estamos indo para esse lugar, meu irmão. É a Igreja de Cristo que está indo. Porque se não fosse a igreja, nós não iríamos. E precisamos acompanhar aquilo que Deus está fazendo na igreja. Tem muitas pessoas que não entendem, não compreendem isso. Mas isso muitas das vezes impede que o poder de Deus seja manifesto na igreja. Porque se tem uns indo para um lado e outros indo para o outro, meu irmão, isso não vai dar certo nunca. Reino dividido não subsiste. Agora, se eu e você abrimos a nossa mente e os nossos olhos para aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos direcionando, você vai ver que o poder de Deus vai descer na igreja, na sociedade, na onde nós vivemos, na onde nós estivermos. É só você caminhar com aquilo que Deus está falando. Jesus, ele foi bem enfático e ele se manteve naquilo que ele estava falando. Não, a igreja não precisa saber, não é o tempo de você se preocupar quando Israel vai ser restaurado. O momento de você se preocupar é de receber o poder de Deus agora. E eu tenho a convicção no meu coração, meus irmãos, que uma das coisas que nós precisamos lutar nos nossos dias é justamente, não somente receber este poder, mas manter ele aceso em nossos corações e em nossas vidas. Não deixar que este fogo no nosso coração se apague. Olhar para as pessoas que estão lá fora, olhar para as pessoas que estão no mundo e entender. Eu fiquei muito feliz hoje, nós recebemos até uma mensagem no grupo e o pastor até comentou sobre isso, que o pastor Joel junto com algumas lideranças estão orando para que nós vamos viver no avivamento. E eu creio, meus irmãos, que nós vamos viver em nome de Jesus. A igreja de Cristo, ela vai viver o avivamento. O profeta Amós, ele profetizou, ele disse no capítulo 8, chegará um tempo, chegarão dias onde o meu povo, eles terão fome e sede, mas não é de comida, não é de bebida, é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A igreja, ela foi fundamentada no poder de Deus. Deus, desde o Antigo Testamento, ele vem manifestando o seu poder sobre as coisas naturais dessa vida. Eu quero dizer uma coisa para você. A igreja de Cristo, ela precisa continuar abençoando pessoas, liberando este poder do Espírito Santo de Deus sobre os lugares onde nós vivemos. Porque o poder de Deus, ele está sobre a vida da igreja. O que Satanás, ele muitas vezes quer, é deixar com que nós venhamos viver sem o poder, sem a autoridade de Deus. Porque sabe o que acontece? Muitas das vezes somos questionados. Jesus, quando ele estava pregando, a Bíblia diz para nós que alguns amigos levou um coxo para poder ser curado por ele. Quando eles chegaram na casa onde Jesus Cristo estava, a Bíblia diz que eles não conseguiram entrar, subiram até um teto e desceram aquele homem na maca. Quando aquele homem chega diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse o quê? Seus pecados estão perdoados. Aqueles homens, os fariseus principalmente, começaram a questionar com que poder ou autoridade este homem perdoa pecados, diz que perdoa pecados, porque quem perdoa pecados é só Deus. Mas sabe o que é interessante? Que se você ler lá no começo do capítulo, a Bíblia diz o seguinte, que sobre Jesus estava o poder de curar os doentes. E aí quando Jesus olhou para aquele homem, disse para os fariseus, para vocês verem que eu tenho poder tanto para perdoar pecados, quanto para curar este homem, levanta, tome a sua maca e anda. Questionaram Jesus a respeito do poder e da autoridade dele. Jesus Cristo, ele simplesmente fez o quê? Mostrou o poder de Deus através da vida dele. E as pessoas creram e glorificaram a Deus por causa daquilo que Jesus Cristo tinha feito. Agora, sabe o que é interessante? Eu quero terminar lendo esses dois versículos. Lucas capítulo 1, versículo 35.
versículo 34. Olha só que interessante, porque Lucas 1 vai falar a respeito do nascimento de Jesus. Quando chega no versículo 34, que o anjo havia chegado nela e disse para ela que ela ia ter um filho, que ele ia conceber o filho de Deus, tal. No versículo 34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Olha o versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Repita comigo: e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Olha só que interessante, porque no nascimento de Jesus, Maria perguntou: como que isso vai acontecer? O anjo explicou para ela. Agora olha Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com o quê? Com poder e grande glória. Aonde você quer chegar, Samuel? Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte para vocês. Eu falei para os irmãos que a igreja começou no poder de Deus e se manteve no poder de Deus. Nós vamos ver que Jesus Cristo, a Bíblia diz para nós que durante o seu ministério aqui na terra foi demonstração de maravilhas, milagres e o poder de Deus. Sabe como começou a história de Jesus Cristo na terra? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. No seu nascimento. Como Jesus Cristo virá buscar a sua igreja? Com grande poder e glória. O poder estava no início da vida de Jesus e estará sobre a vida de Jesus Cristo para sempre. E quando ele vier buscar a sua igreja, ele virá com poder e grande glória. O poder foi aquilo que capacitou Maria a conceber Jesus. E o poder é aquilo que vai fazer Jesus Cristo voltar para buscar a mim e buscar a você. Jesus Cristo veio à terra por meio do poder e ele voltará para buscar a sua igreja por meio do poder de Deus. Não apaguem o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Esteja constantemente no templo e não vá na contramão daquilo que Deus está liberando sobre a vida da igreja. Porque eu creio que se nós seguirmos essas coisas, a igreja será uma igreja cheia do poder de Deus e mostrará o poder de Deus para as pessoas que estão lá fora. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero fazer essa oração com você neste momento. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir à sua igreja, Deus. Eu oro pedindo ao Senhor para que o Senhor continue trabalhando no coração e na vida da tua igreja, Deus. Que a tua igreja, Pai querido, Pai amado, continua sendo abençoada, continua sendo, Pai querido, Pai amado, cheia do teu Espírito Santo e viva, Pai querido, Pai amado, aquilo que o Senhor prometeu para ela um dia, Deus. Que nós não venhamos deixar, Pai querido, Pai amado, o fogo do teu Espírito Santo apagar sobre os nossos corações e que nós vamos viver debaixo daquilo que o Senhor prometeu e liberou sobre a vida da tua igreja, Deus. Eu te agradeço, Pai querido, Pai amado, porque foi isso que o Senhor pediu para que eu viesse transmitir ao coração da tua igreja, que eles voltem para casa, debaixo desta palavra, debaixo daquilo que o Senhor tem mais para poder fazer na vida deles. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém, Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém.